Olá para você que está a caminho do consultório para mais um dia de batalha, ou para você que já está a caminho do celular do oscilar, ou mesmo para você que já está aí na academia colocando o shape em dia. Independente de onde esteja, importante é estar ouvindo o Jaleco Roxo, o podcast que vai ajudar você, colega da área da saúde, a ter estratégias baseadas em evidência científica e de ordem prática, para ajudar você no seu consultório. Continuo falando aqui diretamente do nosso escritório no Complexo Orion, em Goiânia. Hoje eu quero dedicar esse episódio a dois colegas de Belo Horizonte, o Dr. Henrique e Dr. Guilherme, que estão dando um passo aí importante para fazer um processo disruptivo da ortopedia em BH. Com certeza estaremos juntos aí nesse processo. E assim sendo, nada mais justo do que falarmos de como montar um time vencedor. Todos nós temos esse calcanhar de Aquiles. Porque, afinal de contas, no final do dia, tudo se trata de pessoas. Antes de começar, quero agradecer o apoio da Dala Assistência Hospitalar, parceira aqui no Jaleco Roxo, o podcast. Quando eu montei meu consultório, eu pensei que o passo seria muito simples. Seria apenas necessário estabelecer um monte de processos complexos, diretrizes, e fazer com que as pessoas se adaptassem e comprassem a essa minha ideia. Infelizmente, na prática, eu percebi que isso não era verdade. Muito mais do que estabelecer toda essa complexidade, o que vem primeiro, a coisa mais importante, são as pessoas. As pessoas que compõem o seu time vêm antes de o quê? E nada mais justo que quando a gente vai na literatura procurar o que o nosso guru Jim Collins fala. Ele fala que é preciso a gente compreender 3 verdades simples. Primeira verdade: se a gente começa com quem e não com que, é muito mais fácil a gente se adaptar às mudanças do mercado. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você seja cirurgião bariátrico. E aí você montou o seu consultório, a sua clínica, toda baseada nos conceitos e premissas desse procedimento. Então existem processos, existem protocolos, tudo baseado nisso. Até que de repente surge as canetinhas emagrecedoras. E isso muda todo o jogo. Você, muito bem observador, observa essa mudança do mercado e fala: eu preciso mudar. E aí eu te pergunto, será que o time vai comprar a sua ideia? Será que eles vão seguir junto com você no barco? Será que eles vão olhar e não pensar: nossa, esse negócio aqui vai acabar, esse negócio vai afundar e eu preciso pular fora desse barco? É preciso vir sempre primeiro quem, para depois o quê, para evitar esse tipo de problema quando o mercado muda. Se as pessoas da clínica ou do seu consultório estiverem lá por causa de outras pessoas, aí sim tudo será mais fácil. Possivelmente o mindset instalado nela será: bom, eu estou aqui remando pelas outras pessoas. Se tivermos que mudar de rumo para termos mais sucesso, para mim tudo bem. Aí sim, esse é o segredo, é esse mindset que você vai ter na sua equipe, se você primeiro escolher quem e depois o quê. Isso vai te blindar das mudanças do mercado. 2. Se você tem as pessoas certas no barco, aquele problema que eu vejo muita gente falando: nossa, é preciso motivar o time, é preciso fazer com que a gente gerencie as tarefas, nossa, eu estou tendo muito conflito, eu preciso conter esses conflitos. Todos esses problemas deixam de existir quando vem primeiro quem e depois o quê. Eu estou com a minha secretária há cerca de 8 ou 9 anos. E vou falar para vocês, eu conto nos dedos, talvez 1 ou 2 vezes eu tive que reunir com ela para a gente alinhar pensamentos e gerir expectativas. Você pode falar: você deu sorte. Possivelmente sim, mas tudo depende do ângulo que a gente enxerga a cena. A minha secretária, acredito que ela seja a 7ª ou a 8ª que eu já tive nesses 12 anos de consultório. Então foi um processo que foi estabelecido até eu chegar na pessoa certa e estabelecer primeiro quem e depois o quê. E 3, se você, doutor, escolheu as pessoas erradas para o seu time, esquece, não importa se você descobriu a direção certa.
é provável que elas não vão remar de maneira ordenada e possivelmente você nunca chegará ao objetivo final. Eu já tive a experiência de ter uma secretária não tão boa igual a atual, e isso me atrapalhou e atrapalhava muito a chegar no objetivo que eu tanto queria. Eu já tive instrumentadores não tão bons, e quando a empresa mandava um material ruim ou um material que não atendia a expectativa, eles simplesmente davam de ombros. Agora, com a instrumentadora certa, ela vai atrás, ela se envolve, ela veste a camisa do time, e isso gera segurança, tanto para o paciente como para a equipe. Perceba, o conceito de primeiro quem e depois o que, visivelmente é uma ideia muito fácil de entender. Mas vou falar para você, é muito difícil de executar. Para ficar bem claro, segundo Collins, o ponto central não se trata de reunir a equipe certa. Isso aí, doutor, não tem nada de novo. A gente está careca de saber disso. Mas aqui a ideia central é colocar primeiro, eu disse primeiro, as pessoas certas no barco. E eu acrescento, e as erradas fora dele, antes de você decidir para onde você vai navegar. Então, esse é o conceito importante. Primeiro, as pessoas, depois, o destino. Uma coisa importante, é preciso que você seja rigoroso nas decisões sobre a escolha dessas pessoas, sobre quem vai entrar no seu barco. Isso é que vai ditar a regra para transformar o seu consultório em bom, em excelente. Bom, vamos lá, vamos discutir um pouco dessa questão do processo de seleção para você montar um time vencedor. Mais uma vez, como disse Collins, é preciso ser rigoroso nesse processo. É preciso salientar que eu não sou nenhum especialista em recursos humanos, eu não sou um profundo estudioso e tenho formação para isso. Eu simplesmente sou um leitor voraz e que aprendo os conceitos e aplico. Até porque informação sem execução é apenas entretenimento. Então eu vou colocar aqui toda essa complexidade de lado que envolve um processo de seleção e vou tornar uma coisa mais simples. Vou mostrar para vocês qual que é o fundamento, a coisa principal nesse processo seletivo. Diante de tudo que li e pesquisei na literatura, o que mais me chamou a atenção, o que mais gosto, o que mais aplico no dia a dia, são as premissas, verdades que Ray Dalio coloca em o seu livro Os Princípios. Ray Dalio, para quem não conhece, ele é fundador de uma empresa chamada Bridgewater Associates. Essa empresa é que cuida de um fundo de investimento, hoje um dos maiores do planeta. Eles administram cerca de 150 bilhões, eu disse bi com B, bilhões de dólares. Ele é considerado hoje um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, comparado aí a Warren Buffett e George Soros. Para vocês terem uma ideia, a fortuna dele ultrapassa os 15 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Eu sei que esses números chamam muito atenção, mas muito mais do que grana, do que dinheiro, o Dalio ele é conhecido muito pela sua forma de pensar. Ele é um filósofo prático do mundo dos negócios. Ele acredita no seguinte: tanto na vida pessoal como na vida profissional, é preciso aprender com os erros, é preciso criar um sistema de princípios para tomar melhores decisões e pensar com clareza. No que tange o processo de seleção para formar um time de elite, um time vencedor, ele defende que é preciso refletir sobre 3 coisas. É preciso refletir sobre valores, capacidades e habilidades. Eu vou repetir para você, doutor. É preciso que você foque nessas 3 coisas, nesses 3 pilares, para ter um processo seletivo eficiente. Valores, capacidades e habilidades. O que são valores? O que é valor? Valor nada mais é o que orienta as decisões. O valor é o ponto de partida de tudo. Ele vem do background do indivíduo, ele vem da criação, ele vem da sua história familiar, ele vem da sua história escolar. É esse crivo
que ele vai usar para definir o que é importante e o que não se negocia. Dário defende que, sem esses valores claros, qualquer decisão se torna confusa, falta um norte moral. Doutor, tanto na vida como no próprio consultório, os valores eles respondem essa seguinte pergunta: por que fazemos e o que fazemos? Para resumir isso, eu gosto muito da citação do Ray Dalio que fala: valores são o filtro que define o que você aceita, o que rejeita e o que representa. Então, valores. 2, capacidades. Capacidade é o que somos capazes de desenvolver. É o potencial interno que cada um tem dentro de si. São traços cognitivos, emocionais, éticos, que nos permitem aprender, adaptar e resolver problemas. São características estruturais que vêm intrínseco ao ser humano. Isso como inteligência emocional, pensamento crítico, autoconhecimento, empatia, curiosidade e disciplina. O Dalio ele fala que um grande líder ele é capaz de entender a capacidade de cada indivíduo e colocá-lo num ponto onde isso pode florescer. Doutor, você não precisa tentar consertar as pessoas. Simplesmente crie um ambiente, estabeleça um sistema que aproveite o melhor de cada um. Dalio diz que o sucesso não vem de pessoas perfeitas, mas de sistemas que usam as forças de cada um e compensam as suas fraquezas. Eu já errei nesse aspecto aqui das capacidades. Certa vez eu sou uma pessoa muito observadora e sempre me chamava a atenção uma técnica de enfermagem que tem aqui no hospital onde eu trabalho, o afinco, o sangue nos olhos, a maneira como ela trata o paciente, as capacidades técnicas dela, tudo me chamava muita atenção. Até que um dia eu percebi que ela não estava tão satisfeita e falei para ela: você não quer vir trabalhar na minha clínica? Eu acho que você vai encaixar perfeitamente na nossa metodologia estabelecida no nosso funcionamento lá. E ela topou o projeto e coloquei ela na minha clínica. Na clínica nós somos 10 sócios e acabou que, aproveitando das capacidades dela, a gente acabou colocando ela em um outro setor, não só na parte de curativo, mas também na gestão de pessoas e um pouco no primeiro atendimento. E aí foi um fracasso. Ela mesma falou: doutor, eu não estou me sentindo bem, não é essa que é a minha capacidade. Ou seja, o traço cognitivo dela, as características emocionais, tudo nela era baseado para fazer curativo, para tratar de feridas. Não era para fazer o primeiro atendimento. E aí simplesmente ela voltou para o hospital onde eu trabalho. Então foi uma coisa que eu já errei nessa questão de selecionar as pessoas e esquecer dessa questão de capacidade. E eu fui muito pelo erro onde todo mundo comete, que é focar nesse terceiro elemento, habilidades. O que são habilidades? É nada mais, nada menos do que é o que sabemos fazer. Habilidade é um componente técnico. Ela é mensurável, ela é ensinável, ela é treinável. Enquanto os valores guiam e as capacidades possibilitam, as habilidades executam. Mas cuidado, doutor. Aqui vem uma coisa muito perigosa. As habilidades sem valores, elas são perigosas. Porque o talento técnico sem propósito pode tornar egoísmo e não excelência. Imagine que você escolheu um médico assistente extremamente habilidoso do ponto de vista ou de atendimento, ou de estabelecer um protocolo, ou mesmo uma habilidade cirúrgica. Mas ele é desprovido, ele falta de capacidade e principalmente de valores. O que isso pode acontecer? Ele pode não seguir as suas premissas, ele pode tratar mal o seu paciente, ele pode ser falho na comunicação, ele pode faltar com a verdade com o paciente. São coisas que passam por valores e capacidades. E não, então, nem tudo são habilidades. Isso pode ser perigoso. Por isso, é muito importante que o aprendizado técnico precisa vir acompanhado de caráter. Um time, uma clínica ou mesmo uma empresa, ela só prospera, ela só vai para frente quando esses 3 elementos estão alinhados. Essas 3 coisas que acabamos de discutir.
Valores garantem direção e ética, capacidades sustentam o crescimento e as habilidades é que vão entregar o resultado. Então, doutor, ao escolher as pessoas certas para o seu time, que vão remar com você por um longo tempo, os valores são os mais relevantes, seguidos pela capacidade e, por último, as habilidades. Então, prezem primeiro por valores, depois capacidades e, por último, habilidades. E, infelizmente, a maioria comete o erro de colocar as habilidades em primeiro plano e simplesmente negligenciam as capacidades e valores. Doutor, evite esse erro. Você pegou a ideia de primeiro quem e pegou a ideia de como selecionar? Maravilha! Agora bora jogar um tempero nesse negócio. Todos estamos ali remando em alto mar. Agora, se formos pensar em uma única coisa, a coisa mais importante, depois de conseguir o quem, o que seria? Tudo que li e apliquei e percebi que a coisa mais importante para todos remarmos bem é a confiança que se estabelece entre os membros do time. E nesse aspecto, doutor, eu gosto muito das ideias defendidas por Bill Campbell. Quem foi esse cara? Bill Campbell foi um executivo e conselheiro de vários líderes do Vale do Silício. Ele trabalhou e mentorou pessoas como Steve Jobs, Larry Page e Sergey, que foram CEOs do Google, e muitos outros líderes desse mundo empreendedor. Nada mais justo dele ter sido apelidado de Trillion Dollar Coach. Isso aí vem do fato que, se pegarmos todas as pessoas que ele mentorou, que ele capacitou, que ele deu um coach, essas pessoas juntos geraram mais ou menos $1 trilhão em valor de mercado em empresas que ele apoiou e influenciou. Campbell tem conceitos importantes a ser seguidos sobre confiança de equipe. Mas vamos lá, primeiro vamos definir o que é essa tal de confiança, né? A confiança ela é um conceito, de certo modo, para muitos abstratos, até multifacetado. Eu vou dar aqui para vocês a minha definição preferida. Quando eu fui na literatura, eu gostei muito do trabalho publicado pelo Rousseau e colaboradores. Ele conseguiu publicar esse artigo no Academy of Management Review e ele definiu confiança como a disposição de aceitar vulnerabilidade com base em expectativas positivas sobre o comportamento de outra pessoa. Tá, eu sei, tá bem acadêmico, bem abstrato, bem difícil de compreender. Mas isso aqui mostra o essencial. A confiança que as pessoas sentem é a segurança para serem vulneráveis. Doutor, confiança significa que você mantém a sua palavra, confiança significa lealdade, confiança significa integridade, confiança significa discrição. Possivelmente ela é a pedra angular para você montar um time, uma equipe vencedora, que a partir daí vai formar um consultório vencedor. Mas, infelizmente, é muito pouco falado, a literatura é pobre, é difícil pegar trabalhos e artigos robustos sobre o assunto. Quando eu mergulhei nesse assunto, o que mais me chamou a atenção, o que eu mais gostei, foi um trabalho também publicado pelo Simons e Peterson no ano de 2000. Ele publicou esse artigo no Journal of Applied Psychology, que ele reforça que a importância da confiança no relacionamento nos membros de uma equipe. Eles falam que a confiança é o alicerce de tudo. Tanto é que, na conclusão, eles deixaram bem claro que a confiança ela diminui a questão dos desentendimentos entre a equipe. Isso vai continuar, desentendimentos são normais. Mas em equipes onde a confiança é estabelecida, os entendimentos eles são acompanhados de menos rancor emocional. E às vezes, para acabar com muitos conflitos aí na sua clínica, você só está precisando gerar confiança no time. Os desentendimentos são normais. É daí que surgem progressos, é daí que surge evolução
do seu time, da sua clínica, do seu consultório. Mas tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes esses desentendimentos acabam caindo no campo pessoal. Mas bora lá, vamos para conceito prático. Vamos lá para o passo a passo de como você, doutor, pode gerar um envoltório de confiança no seu time. Você precisa de 5 coisas práticas para estabelecer confiança no seu time. 1. Pratique a escuta livre. É muito importante quando um componente do seu time vai conversar com você, doutor, você não fique pensando no que você vai falar em seguida. É muito comum isso, né? A gente está sempre na defensiva, a pessoa vem falar com a gente já está pensando no que a gente vai rebater nos argumentos que a pessoa está falando. Não faça isso. Preste bastante atenção de maneira genuína. Os pesquisadores suecos publicaram no ano de 2003, no Human Relations, um artigo que defende muito bem essa ideia de que quando a gente escuta as pessoas, elas se sentem valorizadas. Nas palavras dos autores, abre aspas, as pessoas se sentem mais respeitadas, visíveis e menos anônimas e incluídas no trabalho em equipe. Mesmo que sejam conversas triviais, mundanas, com um funcionário ali no corredor da clínica. Fecha aspas. Então veja o quanto é poderoso a gente estabelecer uma escuta livre. Isso estabelece um sentimento de pertencimento. As pessoas se sentem realmente dentro da equipe, não é? E a palavra do momento é pertencimento. Então, primeira dica, pratica a escuta livre. Segunda dica, nada de lacunas entre palavras e fatos. Doutor, seja implacável, isso tem que ser seguido à regra. Seja sempre honesto e franco. Não falte com a verdade nunca para sua equipe, porque eles vão perceber. Associe feedback negativo com carinho. Dê o feedback assim que possível. E se for negativo, façam em particular. 3. Pelo amor de Deus, evite isso, doutor. Não enfie sua ideia goela abaixo nos outros. Às vezes, por o seu cargo de liderança, você confunde ser líder com ser impositivo. Não diga às pessoas o que fazer. Conte histórias. Ajude a guiá-las para as melhores decisões para si mesmas. 4. Pregue a coragem. Acredite nas pessoas, mais do que elas acreditam em si mesmas. E aí depois você pressione-as para que sejam corajosas. E por último, 5. Respeite a autenticidade, principalmente nessas novas gerações. As pessoas são mais eficazes quando podem ser totalmente autênticas e levar a sua identidade plena ao trabalho. Respeite, doutor, as individualidades de cada um. Vimos então que primeiro tem que ser quem, depois o quê. Depois vimos 3 conceitos importantes no processo rigoroso de seleção, que é procurarmos valores, capacidades e habilidades nessa ordem. E por último, vimos a importância e como construir confiança, seguindo aqueles 5 passos que o Bill Campbell prega, que é praticar a escuta livre, nada de lacunas entre palavras e fatos, não enfie ideia goela abaixo nos outros, pregue a coragem e respeite a autenticidade. Muito bem. Agora, para finalizar, eu vou falar de maneira sucinta o time que funcionou e funciona para mim, no meu consultório. Eu estabeleci 7 pessoas, na verdade 8 pessoas que fazem parte do meu time vencedor. 1. Uma secretária vencedora. Essa aí é meu braço direito e esquerdo. 2. Meu TI. Eu tive a sorte de conseguir colocar uma pessoa que preenche todos os aspectos das mídias sociais. Ele vai bem tanto desde edição, gravação e gerenciamento de todas as mídias. 3. Gerenciador do meu site. Por meio de estudos nos artigos científicos, eu vi que o jogo é estar na primeira página do Google. 80% das pessoas param
as suas pesquisas na primeira página. Então, preciso de alguém que gerencie o meu site para eu atingir esse objetivo. 4, analista de dados. Esse eu conheço há mais de 7 anos. Afinal de contas, ter uma pessoa que trata só de dados é muito importante, porque sem dados é muito difícil tomar uma decisão com clareza. 5, faturista. Essa é quem cuida dos meus faturamentos no consultório. O meu consultório no hospital ainda trato com alguns tipos de plano de saúde. Infelizmente, temos negativas, glosas, e isso é muito importante uma pessoa em cima de todo esse processo complexo. 6, contadora. Essa aí é peça fundamental no controle contábil. O seu consultório, doutor, é uma empresa e você precisa tratá-lo assim. 7, instrumentadora. Eu sou cirurgião, então preciso de uma pessoa que conheça toda a minha rotina no centro cirúrgico. Ela ali é a pessoa fundamental para toda aquela rotina, toda aquela coisa funcionar. Então ela que cuida da parte cirúrgica para eu trazer uma maior segurança para o meu paciente. E por último, um assessor jurídico. Infelizmente, doutor, essa é uma realidade do médico. Graças a Deus, eu nunca precisei acioná-lo, mas eu tenho como membro da equipe. E por último, eu estou procurando um CEO. Se alguém tiver interesse ou tiver alguém para indicar, por favor, me acione. Agora, cada doutor tem a sua peculiaridade, tem seu consultório. Você não precisa exatamente seguir esses 8 membros que eu tenho. É só importante que você tenha boas pessoas com valores independente da função. Fez sentido para você? Ajudar o colega que precisa nos faz sentir bem. Envie esse episódio para os colegas que estão com dificuldade de montar um time ou fazer o seu time vencedor. Você também pode nos seguir no Instagram BAMS Oficial, BAMS Oficial. Nos vemos no próximo episódio. BAMS, mais que uma agência.